grandioso, Senhor, tão poderoso. Certamente que a bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei em tua casa para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo
Olá, boa noite. Já começamos o nosso culto dessa noite, dia 2 de novembro de 2022, cantando sobre a bondade de Deus, como você ouviu aí essa primeira música. Ela é baseada no Salmo 23 e ela diz que o nosso Deus é bondoso e Ele nos ama e Ele é fiel em todo o tempo, cuida de nós, porque Ele é nosso Deus maravilhoso. Então já é muito bom nós começarmos aqui esse nosso momento de culto, de adoração, já cantando sobre essas verdades. E eu vou te convidar agora a nós darmos continuidade a isso, a esse momento que nós estamos tendo de pensar sobre a bondade do nosso Deus maravilhoso. Nós vamos ler um texto bíblico e cantar o cântico, que esse eu tenho certeza que você conhece, que diz: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Também outro versículo bíblico. Então hoje nós estamos cantando textos da Bíblia que falam sobre bondade de Deus. Vamos ler agora então lá no Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, se você ainda não sabe, você está num culto da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Eu sou o pastor Alex, pastor auxiliar de nossa igreja, pastor de missões, e é um prazer estar com você nesse momento. Estar com você aí talvez na sua TV, ou no seu computador, ou no seu celular. É muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos celebrando ao Senhor, pois Ele é aquele que nos concede todas as coisas. E se estamos aqui, é porque assim Ele nos permitiu. E, irmãos, já estamos em novembro. Esse culto é lançado no dia 2 de novembro, quarta-feira, e já chegamos ao 11º mês do ano de 2022. Um ano que se passou com muitas lutas, muitos desafios, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Como alguns dos irmãos já sabem, como vai ser falado durante todo o decorrer do mês, o mês de novembro é o mês da música batista. É o mês que celebramos ao Senhor e agradecemos pela vida de todos aqueles cujos quais o Senhor concedeu a possibilidade, os dons e os talentos de trabalhar na música, de falar sobre música. E música está diretamente atrelado à adoração. Então, hoje, nesse momento, para abrir o mês de novembro, não poderia ser outro tema que eu e você estaríamos conversando aqui, não poderia ser outro tema que nós estaríamos trabalhando aqui sem ser o tema da adoração, sem ser falar sobre a adoração ao nome do Senhor Jesus. Bem, para o texto que eu escolhi para trabalharmos essa noite, ele se encontra lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Eu vou estar lendo do verso 21 até o verso 24, o texto vai estar sendo projetado na tela. Então, irmão ou irmã que esteja me assistindo, fique tranquilo, pode estar acompanhando a sua leitura por ali. A minha versão é a NVI, então o texto vai estar dizendo o seguinte: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que meu Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito. Esse texto é muito interessante, é um texto muito conhecido por todos nós. Com certeza você já ouviu esse texto em outros momentos e o contexto dele é importante para nós aqui. Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana e ele fala sobre a ação de Deus para a vida da humanidade, ele fala sobre o presente de Deus para a humanidade, que seria ele mesmo, que seria a fonte de águas vivas, onde todos aqueles que têm sede poderiam beber e não teriam mais sede. E como os irmãos sabem, ou como já trabalhei em outras perspectivas, em outras oportunidades, quando falamos sobre o povo judeu e sobre os samaritanos, nós temos uma grande rixa, nós temos uma grande disputa entre povos. Judeus e samaritanos não se davam bem. A viagem de Jesus, ou na verdade a decisão de Jesus de passar por Samaria, não era uma decisão convencional. Nós sabemos, e já falamos outras vezes, como Jesus ele é muito didático, como o Senhor Jesus durante todo o período de seu ministério, na verdade por toda a eternidade, mas principalmente por todo o período de seu ministério, ele não tomou nenhuma decisão aleatória, ele não decidiu ou ele não foi guiado por qualquer coisa para decidir passar por uma cidade ou falar com uma pessoa especificamente. Ele sempre foi direcionado por seu pai. E um judeu passar por Samaria era algo desafiador, pois afinal de contas, como eu disse, ou como os irmãos já sabem, existia uma disputa entre povos. Judeus e samaritanos não se davam bem, judeus e samaritanos viviam uma disputa civil há muito tempo, ambos tentando entender ou descobrir quem servia melhor ao Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E é muito interessante, porque essa mulher samaritana que já sabia quem era Jesus, já estava entendendo o que o Senhor estava fazendo,
questiona o Senhor Jesus. Pois afinal de contas, se ele era um Messias, se ele era um enviado de Deus, se ele era aquele que vinha da raiz de Davi para trazer a salvação para a humanidade, ele deveria saber quem estava certo, os judeus ou os samaritanos. Pois afinal de contas, qual é o lugar certo para adorar a Deus? Qual é o lugar certo de estar diante de Deus em adoração? E aí, muito sabiamente, o Senhor Jesus explica que a salvação vinha dos judeus, pois ele era a salvação encarnada e ele era judeu. Porém, chegaria um momento que nem ali nos montes de Samaria, nem na cidade de Jerusalém, nem mesmo no templo seria o lugar adequado. O lugar adequado, na verdade, seria adorar ao Pai em espírito e em verdade. E eu acho muito interessante porque quando nós vamos para a língua grega, quando nós vamos para o texto na sua tradução primária, quando Jesus fala sobre o Pai buscar adoradores, a palavra certa seria proskenetes, proskenetes, que significa aquele que se ajoelha, aquele que se prostra. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo àquela mulher que Deus procura aqueles que se prostram, Deus procura aqueles que se ajoelham, Deus procura aqueles que se colocam diante dele, reconhecendo quem ele é, em espírito e em verdade. Deus, ele não está falando, ou Jesus não está falando aqui somente sobre a adoração cantada. Nós vamos chegar lá, né? Nós vamos falar sobre isso, mas ele está falando sobre aqueles que reconhecem diante do Pai quem ele é, aqueles que se prostram diante dele, aqueles que se rebaixam, aqueles que abaixam a sua cabeça diante de Deus e abaixam o seu espírito de verdade, aqueles que se entregam ao Pai. E aí, quando Jesus fala sobre adoração, ele está falando sobre entrega, ele está falando sobre entender quem Deus é. E quando nós falamos sobre entender quem é Deus, ou ou o que Deus fez e o que Deus faz, nós chegamos no meu primeiro ponto para essa noite. Porque o primeiro ponto que eu quero falar sobre adoração é falar sobre contemplação. Pensar em contemplação parece estranho e, na verdade, às vezes nós até fugimos disso, né? E é um ponto importante e específico para frisarmos aqui, pois nós não podemos permitir, irmãos, que as ações de Deus e as ações que estão dentro das Escrituras Sagradas nos sejam roubadas por outros que professam outros tipos de fé. Quando falamos sobre contemplação, quando falamos sobre observação, muitas pessoas hoje ligam diretamente isso à meditação, ligam isso diretamente às pessoas que acreditam em energias, às pessoas que contemplam a natureza, que contemplam e acreditam no poder da natureza, em coisas do gênero. Só que quando nós paramos para pensar sobre o texto sagrado, em diversos momentos, homens e mulheres contemplaram a obra e a ação de Deus. O próprio Deus contempla a sua criação no Gênesis. A contemplação tem a ver com a adoração ao Senhor, porque nós conseguimos observar ao nosso redor, conseguimos observar aquilo que acontece à nossa volta e conseguimos perceber a ação soberana de Deus. Existe um livro, e eu tive uma experiência na minha adolescência, que é muito interessante, que é um livro chamado O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Quando eu estava me convertendo, né, ali por volta de 15 para 16 anos de idade, eu lembro de perguntar para o meu pastor o que aconteceria com a Terra, o que aconteceria com a natureza, né? E aí ele me dá a indicação de ler esse livro, e ele fala, e o livro trabalha, eu não vou dar muitos spoilers sobre o livro aqui, mas ele trabalha o conceito, né, de entendimento
grandiosidade que é a criação humana. O autor vai trabalhar como o ser humano é uma criatura complexa, uma criatura que tem dentro de si um universo tão grande, tão cheio e tão rico de detalhes, onde Deus criou uma segunda criação dentro da sua coroa. E quando conversava com meu pastor e tentava buscar um entendimento de por que toda essa complexidade dentro da nossa criação e o que isso tinha a ver com a contemplação, o que isso tinha a ver com a minha pergunta original, eu compreendi de como Deus cria toda a sua criação, como Deus percebe e trabalha em cada mínimo detalhe da sua criação e como ele se importa com cada mínimo detalhe da sua criação. Quando nós vamos, por exemplo, para o capítulo 38 do livro de Jó, quando nós percebemos Deus falando com o seu servo, explicando sobre cada mínimo detalhe da criação, explicando que ele deu os limites aos oceanos, explicando que ele determinou até onde as montanhas iriam, explicando que ele conhece o mais profundo escuridão, mas a mais tremenda luz, dizendo qual seria o som dos relâmpagos e trovões. Deus se manifesta ali naquele momento e fala com o seu servo ali naquele momento, como ele entende um mínimo detalhe de toda a criação, pois ele é o autor de toda essa criação. E entender isso, observar isso, faz parte do movimento de adoração. Quando eu e você olhamos para toda a criação do Senhor e reconhecemos que ela é boa, e reconhecemos a mão dele em toda a criação, nós estamos adorando ao Senhor. Porque nós conseguimos compreender que ele é o autor de todas as coisas. Ele é o criador de todas elas e ele é soberano sobre todas elas. Então, a contemplação tem tudo a ver com a adoração. Contemplar toda a criação do Senhor é adorar ao Senhor em todos os momentos. E aí isso nos leva ao nosso segundo ponto sobre adoração. Porque a adoração tem tudo a ver com vivência. E aí nós chegamos exatamente no ponto que falamos sobre canções e falamos sobre música. Existe, e eu gosto muito do Salmo 148, que ele fala sobre toda a possibilidade, ou na verdade toda a ação da criação de Deus como adoradora ao Senhor. Ele fala sobre como as estrelas do céu, ele fala como os peixes do mar, como os animais da terra, eles adoram ao Senhor através das suas funções. Jesus vai frisar ou vai pincelar isso quando ele fala sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo. Ele vai falar sobre exatamente a entrega e a vivência da adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor para a criação dele é cumprir o propósito cujo qual eles receberam quando foram criados. Eu acho muito interessante quando nós pensamos, e já falei sobre isso, na verdade, o meu trabalho de conclusão de curso do seminário é justamente sobre isso, quando eu e você entendemos e precisamos entender que todos os nossos dons e talentos são e vêm da mão do Senhor para as nossas vidas. Quando nós criamos e quando nós recebemos do Senhor essa possibilidade, esse dom de criar as coisas, de vivenciar isso, de viver e de transformar e de fazer sair de dentro de nós essa vida que só o Senhor nos concede a possibilidade, nós falamos sobre viver essa adoração, nós falamos sobre viver a criação de Deus. Quando falamos sobre música, quando falamos sobre canção, falamos sobre o sopro que foi soprado num boneco de barro. A vida que gerou vida em Adão e que reverbera na minha vida e na sua vida até hoje é a mesma inspiração que nos concede a possibilidade de criar as músicas, as canções que nós temos. Eu gosto muito de uma expressão, e eu não me recordo exatamente qual é a fonte dela,
que fala que nós somos pequenos coadjuvantes, ou nós somos pequenos imitadores do grande artista do universo. Que Deus, ele continua pintando uma história, e ele continua pintando um grande quadro que é a existência da humanidade, que é a existência geral de todo o planeta. Deus, ele é esse artista, ele é esse ser supremo que nos ama e que nos concede a possibilidade de vivermos na sua obra. E nos concede a possibilidade de gerarmos obra naquilo que ele é, naquilo que ele faz. A minha vida, a minha vivência, ela precisa adorar ao Senhor. Eu preciso viver em função de adorar ao Senhor. Eu preciso viver em função de cumprir o propósito dele para a minha vida. Eu preciso ser essa peça, ou na verdade essa ferramenta, né, nas mãos dele, né, para continuar seguindo essa obra que ele tem feito. Se eu e você não entendemos isso, ou se eu e você negligenciamos os nossos dons e talentos, nós estamos negligenciando o sentido da nossa vida. Estamos negligenciando aquilo que o Senhor nos possibilita, aquilo que o Senhor nos concede. Nós estamos aqui para servir ao Senhor com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que podemos ser. E aí eu me recordo de uma história que já contei em outra oportunidade, né? Mas ela é um conto chinês que ela fala, sem nenhum trocadilho aqui dentro com o nosso pastor, né? Mas ela fala sobre o coelho na lua, né? É uma história que diz que um belo dia o coelho da lua, ou na verdade o velho sábio que vivia na lua, né? E que buscava na sua peregrinação na terra uma intenção divina, ou na verdade uma sensação divina, ou um sentimento de alguém que pudesse se entregar, ou um sentimento de alguém que pudesse ser generoso, ou buscar entre aqueles que viviam na terra o mais generoso, encontrou um dia uma raposa que se chamava Kitsune, um macaco chamado Saru e um coelho chamado Usagi. Esse velho, ou na verdade esse sábio da lua, ele se disfarça de um mendigo, ele se disfarça de alguém que precisava comer, ele se disfarça de alguém que passava fome, pois afinal de contas ele buscava entre os animais aquele que fosse mais generoso. E ele pede auxílio a esses 3 animais. E prontamente, muito ágil, o macaco sobe numa árvore e consegue trazer para aquele velho, para aquele sábio que estava disfarçado, uma pequena fruta. A raposa logo se dirige até um riacho e pega um peixe e traz para aquele homem, para aquele velho, saciar o seu apetite. Porém, o coelho não tinha nada para oferecer. O coelho não tinha nada para entregar ou que pudesse saciar a fome daquele homem. Então ele pede auxílio à raposa e ao macaco e constrói uma fogueira e consegue acender o fogo, e consegue acender uma pequena fogueira ali. E naquele momento o coelho se lança ao fogo para que aquele velho ancião pudesse se alimentar da sua carne e da sua vida. E qual seria a moral dessa história, irmãos? Qual seria, na verdade, a intenção desse conto chinês aqui para os irmãos? Toda vez que eu escuto essa história, ou quando eu me lembro dela, eu me lembro da pessoa de Estevão. Estevão foi um discípulo que teve uma jornada, ou teve uma caminhada com o Senhor muito breve. Ele teve e se entregou no máximo que ele podia se entregar. E ele entendia que a sua vivência, ele entendeu que a sua ação e aquilo que ele precisava fazer ao Senhor precisava ser cumprido daquela forma. Eu e você precisamos entender
que nós vivemos para adorar ao Senhor. A nossa vivência precisa adorar ao Senhor, independente do preço que isso nos custe. E aí, por fim, nós chegamos que é com certeza o mais importante ponto e fator que envolve a adoração, é que a adoração não tem nada mais, nada menos do que a ver ou tudo a ver com oração. Já falei outras vezes, mas sempre que possível cito essa frase, cito essa passagem, pois eu acho ela muito interessante, que é quando Madre Teresa de Calcutá é questionada sobre o que ela dizia em suas orações. E ela responde que não falava nada, só ouvia o que Deus tinha a dizer. E prontamente ela recebe a segunda pergunta, dizendo ou perguntando o que Deus falava. E ela responde de pronto que Deus também não falava nada e só ouvia aquilo que ela tinha a dizer. Adoração tem a ver com oração, porque adoração tem a ver com relacionamento. Nós adoramos ao Senhor quando nós estamos diante dele em espírito e em verdade. Nós adoramos ao Senhor quando nós nos prostramos diante dele e entendemos que nós estamos aqui para cumprir a sua vontade. Nós entendemos que a nossa vida precisa se relacionar com o Senhor. Nós entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e nós só conseguimos contemplar tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele é. Então, que eu e você hoje, nesse momento, possamos reconhecer isso e possamos adorar ao Senhor com os nossos dons e talentos. Que se o seu dom tem a ver com a música, celebre ao Senhor, se dedique, busque aprender cada dia mais, porque se o Senhor lhe concedeu esse talento, então, por favor, entregue e vivencie ele em nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos adorar ao Senhor, pois Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero te adorar, ó Deus, estar em tua presença. Levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo, com o coração rendido. Quero ver tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Vivo pra te amar, ó Deus, vivo por tua graça, pois livraste a minha alma e derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo, porque te amamos, ó Deus, te amamos. É a benção. Porque te amo, ó Deus, te amo.
nós estamos chegando agora ao final do nosso culto de hoje e eu quero deixar alguns lembretes aqui. Esse mês na nossa igreja será o mês da música, então nós teremos algumas atividades, nós já temos falado sobre isso nos cultos anteriores e eu quero deixar aqui registrado, guarda aí, não esquece, vem participar com a gente. Eu quero te pedir também para você ajudar a divulgar, para que mais pessoas estejam participando e aproveitando duas datas bem especiais. No sábado, dia 12 de novembro, a partir das 9 da manhã, as crianças estarão tendo um dia musical, um dia de musicalização infantil na igreja. As crianças podem participar de 3 a 12 anos, tá bom? Dentro dessa faixa etária pode levar, mas nós precisamos que você faça inscrição do seu filho, neto, sobrinho, conhecido, seja o que for, eles podem participar, mas a inscrição deve ser feita e isso não pode ser esquecido. Nós precisamos saber quantas crianças estarão conosco para preparar todo o material. Elas vão almoçar na igreja com a gente, então nós temos que preparar também aquela comidinha gostosa para eles lá, para que tudo dê certo, tudo saia bem, que eles saiam de lá felizes e bastante animados, porque no dia seguinte, domingo, dia 13, eles vão mostrar no horário do culto o que eles aprenderam no sábado. Eles vão cantar com a gente no culto do domingo, dia 13. Então, dia 12, a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde, tá bom? Precisa fazer a inscrição da sua criança. Combinado? No sábado seguinte, que aí é dia 19 de novembro, nós vamos ter um workshop sobre voz. Aí sim é de 12 anos em diante, ok? Nesse momento as crianças vão ficar em casa e aí o workshop vai ser para os adolescentes, jovens, adultos, de 12 anos para cima. Vai acontecer a partir das 9 da manhã também, mas vai terminar meio-dia, ok? Então é só na parte da manhã, não falte, não deixe de participar. Esse workshop é para todos que gostam de cantar, coristas, solistas, ou não, mesmo se você não canta em grupo nenhum, mas se você gosta de cantar, se você quer saber um pouco mais sobre sua voz, como que tudo funciona, o seu aparelho vocal e seu aparelho respiratório, vai lá, você vai gostar. Tenho certeza que você vai sair de lá com muitas ideias e cantando melhor ainda do que quando chegou, ok? Então, esse é no dia 19, sábado, de 9 a meio-dia, combinado? Também durante esse mês em especial, eu quero te pedir que você fique ligado nos nossos cultos semanais aqui, às quartas-feiras. Nós sempre colocaremos músicas novas para que vocês aprendam aqui e durante o mês a gente possa usar nos cultos também, para que você não chegue lá e fique assim, puxa, eu nunca ouvi essa música. Se você assistir aos cultos das quartas-feiras, você sempre vai ter acesso antes ao que nós vamos cantar lá aos domingos, nos próximos domingos, então, desse mês, ok? Então, fique atento, assista aos nossos cultos, convide amigos, manda o link para eles assistirem também, divulguem a nossa programação para que muitas pessoas possam ser abençoadas através disso. E agora eu quero te desejar que tenha um restante de semana abençoado. Domingo nós nos encontramos lá na igreja, se Deus quiser, no nosso culto presencial a partir das 10 horas. Mas a partir das 9 tem EBD, não esqueça, tá bom? Então, fica com Deus e até lá. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para